Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Eduardo. Mais uma vez, eu sou médico, trabalho na área da medicina funcional integrativa e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que são as lectinas, tá? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar o que é uma lectina ou alguns possivelmente nunca escutaram essa palavra, né? Mas as lectinas estão presentes em muitos alimentos que muitas vezes vocês até inclusive pensam que são saudáveis, mas na verdade não são tão saudáveis assim como a gente imagina, tá? Por que eu estou falando hoje sobre as lectinas? Porque eu trabalho com doenças autoimunes e uma das coisas que tem incorporado no protocolo que eu utilizo, conhecido como protocolo LGS, é justamente uma dieta sem lectinas. Eu pelo menos tento minimizar ao máximo possível o consumo de alimentos que tenham lectinas. E a razão pela qual eu faço isso é porque eu sei muito bem que tem muitos pacientes que têm uma reação muito ruim, né? Principalmente quando estão consumindo estes alimentos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro vamos definir o que é uma lectina, né? Então, lectinas, na verdade, o que elas são? Elas são um grupo de proteínas, né, que se encontram em muitos alimentos. E esses alimentos podem ser grãos, leguminosas, nozes, sementes, alguns frutos e até inclusive algumas verduras, né? Elas também são encontradas em altas concentrações em certas plantas, por exemplo, como o feijão, né? O feijão vermelho tem muita lectina, tem uma lectina conhecida como hemaglutinina, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Também a soja e o trigo. E o famoso trigo todo mundo conhece, né? Porque ela está presente em muitos alimentos aí e ele é rico em uma lectina que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o famoso glúten, né? O glúten é uma lectina, tá? E causa muitos problemas de saúde em questão de autoimunidade. É tanto que o glúten é banido, né, da dieta anti-inflamatória, né? A pessoa que faz dieta inflamatória tem que evitar o consumo do glúten, né? E outros alimentos entre eles também, né? Então as lectinas, elas podem causar muitos problemas digestivos em algumas pessoas, né? Eu diria que quase na maioria, embora de maneira silenciosa, só que a gente não percebe e a gente só percebe anos depois, né? Então, e a razão pela qual isso acontece é porque nosso organismo não tem essa capacidade de poder quebrar totalmente, né, essas lectinas, né, através do nosso próprio trato digestivo. Algumas lectinas são altamente resistentes, por exemplo, ao ácido clorídrico que se encontra no estômago. Também, além disso, também são resistentes às enzimas digestivas que nós produzimos pelo nosso pâncreas, entendeu? Aos sais biliares. Então, lectinas são proteínas que são feitas para poder durar, entendeu? E justamente com que finalidade? Para poder induzir inflamação, tá? Ok? Então, quando a pessoa consome, né, certas lectinas, isso pode causar vários sintomas, como por exemplo, inchaço, gases, dor abdominal, diarreia, né? Conheço pessoas, por exemplo, que quando consomem glúten, eles têm uma doença chamada doença celíaca, né? É aquela pessoa que quando consome o trigo, o pão, o bolo que tenha sido feito com farinha de trigo, elas começam a apresentar todos aqueles sintomas e até inclusive dar uma diarreia em algumas dessas pessoas, né? Isso é conhecido como doença celíaca, o qual pode trazer outras complicações mais lá na frente, né? E tem pessoas também que têm a mesma doença celíaca e que podem desenvolver um problema dermatológico conhecido como dermatite herpetiforme, né? Algumas pessoas provavelmente já ouviram falar. Então, na verdade, é a mesma doença e a causa é igual. É o mesmo denominador que é causado pela alimentação. Primeiro começa no tubo digestivo e posteriormente se manifesta na pele, né? Então, qual é o problema? Uma lectina que se chama glúten, tá vendo? Então, mas tem muitos alimentos que têm muitas lectinas, né? Por exemplo, se encontra também lectinas no arroz, né? O arroz integral, que o pessoal pensa e fala, nossa, é saudável porque é muito bom para tubo digestivo.
Isso, na verdade, não é tão certo assim, porque o arroz também tem uma casca, né? A gente fala em inglês the bran, que é aquela partezinha marrom que cobre o próprio arrozinho em si, entendeu? E essa casquinha do arroz, que dá aquela cor marronzenta, né? Ou uma corzinha mais escura, na verdade, ela tem um conteúdo altíssimo de lectina e é inflamatória, entendeu? Pessoas não sabem isso. O feijão também é outro alimento que tem muita lectina, né? É por isso que no Brasil e em alguns outros países nós usamos a panela de pressão, justamente para poder preparar e eliminar a grande maioria dessas lectinas que se encontram nesses alimentos. Só para você terem uma noção, o feijão tem uma lectina chamada hemaglutinina. A hemaglutinina, ela é uma lectina que é usada na indústria farmacêutica, inclusive se usa como um reativo, né, para poder determinar qual é o grupo sanguíneo, né, se é o grupo A, grupo B, AB, grupo O, né? Por quê? Porque ele é uma lectina que forma coágulos sanguíneos, forma hemoaglutinação dos glóbulos vermelhos, né? Então, até para você ver, a gente utiliza uma lectina para poder determinar grupos sanguíneos através da aglutinação dos glóbulos vermelhos. Então, para você ver, pessoas que consomem, basta consumir apenas 4 feijões crus, que quando ele entra dentro do nosso torrente sanguíneo, essas lectinas, elas podem provocar trombose, entendeu? Pode formar êmbolos, né? É por isso que quando preparamos o feijão, nós temos que preparar ele com antecedência de pelo menos um dia antes, deixar de molho, utilizar aquele bicarbonato, posteriormente colocar ele na panela de pressão. Para quê? Com a finalidade de quebrar aquela lectina, inativar aquelas lectinas. Por isso que quando utilizamos a panela de pressão, é um mecanismo que se deve usar na cozinha para poder tentar diminuir a quantidade de lectinas em certos alimentos, tá bom? Então, essas lectinas, embora a gente já sabe que são inflamatórias para o epitélio intestinal, para o tubo digestivo, elas têm uma capacidade também de se aderir sobre certos carboidratos que se encontram ali, entendeu? E isso facilita muito a sua absorção e também tem capacidade para poder se aderir sobre a membrana celular das bactérias. E causa aquele desequilíbrio de desbiose intestinal, né? Favorecendo algumas bactérias que são consideradas patogênicas e prejudicando as que são as bactérias boas, né? Levando a um quadro de desequilíbrio no nosso microbioma, causando o que nós conhecemos como desbiose intestinal, tá? Então, isso é uma coisa que é preciso entender. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós vamos comer, vejo muito as pessoas colocando muito feijão, muito arroz, né? Às vezes pensam que tem uma berinjela aí falando, mas essa berinjela é muito saudável porque ela ajuda a baixar o colesterol, os triglicéridos. Isso é verdade, tem esses benefícios, mas também tem muita lectina e é inflamatória, entendeu? E tem o que nós conhecemos, por exemplo, os famosos nightshades, né? Por exemplo, o tomate. O tomate é um alimento que se consome praticamente em todo lugar do mundo, né? Mas sabemos que o tomate tem uma lectina que está presente na casca do tomate e também na semente do tomate. É por isso que quando você vai comer tomate, algumas pessoas não se dão bem com tomate. Principalmente pessoas que têm artrite reumatoide. Porque a lectina do tomate provoca inflamação das articulações. Tem outros alimentos, por exemplo, o pimentão, também é rico em lectina, né? A semente do pimentão é rica em lectina, a casca do pimentão é rica em lectina, a berinjela, as batatas. Então, tem muitos alimentos que, infelizmente, são ricos em lectinas e que, por desgraça, nós desconhecemos, né? E, ao longo do tempo, à medida que a gente vai consumindo aqueles alimentos, vamos vendo, né, que isso pode provocar um certo grau de inflamação intestinal, causando a hiperpermeabilidade do intestino e o qual leva a que teu sistema imunológico tenha que interagir com certas lectinas e que, desgraçadamente, né, essas lectinas, muito delas, por exemplo, o glúten, vou falar só o glúten. O glúten, ele tem uma sequência de aminoácidos que se parece com muitas proteínas endógenas do nosso corpo. Então, quando a pessoa come pão todos os dias, mas pão de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Durante anos e anos e anos e anos,
seu sistema imunológico está lá tentando manter a coisa baixo controle, né? Mas chega um ponto que essa tolerância imunológica, ela gasta, entendeu? Ela fala, oh, gente, eu tentei, mas não consegui. Aí o que acontece? Acontece um fenômeno conhecido como mimetismo molecular, e esse mimetismo molecular vai levar à formação de anticorpos, e que, infelizmente, esses anticorpos vão se confundir com proteínas que são endógenas do nosso corpo. E aí esses anticorpos vão começar a atacar proteínas endógenas que se encontram na tireoide, aí causa aquela famosa tireoidite de Hashimoto, pode causar a doença de Graves, pode atacar proteínas que se encontram, por exemplo, em nossa pele, causando vitiligo, pode causar psoríase, pode causar uma doença bolhosa, pode atacar, por exemplo, outros órgãos no sistema nervoso central, né? Causando Parkinson, né? Causando miastenia graves, doenças neurodegenerativas, causando Alzheimer, entendeu? Então, isso provém da nossa dieta. E também provém do desequilíbrio que essas lectinas podem desencadear em nosso microbioma intestinal. Então, quando nós tratamos o paciente que tem doença autoimune, é preciso colocá-lo numa dieta anti-inflamatória que tira várias substâncias que sejam potencialmente ruins para o paciente e que pode aumentar essa permeabilidade intestinal. Daí a importância da remoção das lectinas. Mas também tem outras proteínas que se encontram em outros alimentos, por exemplo, como os derivados lácteos, o leite de vaca. Tem uma proteína que se parece como lectina, que é a famosa caseína, A1, por exemplo, né? Que causa muita inflamação do tubo digestivo, até inclusive está vinculado com alguns tipos de câncer, por câncer de mama, câncer de próstata no homem, entendeu? Câncer de mama na mulher. E também o leite, já sabemos que tem muitos antibióticos, alguns leites também colocam muitos hormônios, que já causam aquela disrupção hormonal no paciente. Então, é muito importante falar para o paciente, se você vai fazer a dieta anti-inflamatória, essa aqui é uma dieta rigorosa, e nós precisamos fazer a exclusão de muitas coisas, né? Entre eles estão as lectinas, né? E também o glúten, que a gente já falou, e o leite e o açúcar. Por quê? Porque o açúcar também é um disruptor do equilíbrio do microbioma intestinal e também aumenta a capacidade, a superfície de absorção dos enterócitos, né? O que significa isso? Quando você tem uma dieta que é muito rica em carboidratos, entre esses carboidratos, vamos supor que é uma pessoa que gosta de comer muita farinha, né? Ou muito glúten na sua alimentação, né? Isso é um carboidrato refinado. Uma vez que você prepara ele em formato de pão, ou bolo, o açúcar se transforma em quê? Em açúcar, glicose. E esse carboidrato vai ser absorvido pela microflora, pelo microbioma. E certas bactérias, elas gostam de quê? Elas gostam de açúcar. Por quê? Porque é uma fonte de energia para elas. Então, isso faz que se gere um desequilíbrio no microbioma intestinal, favorecendo bactérias que são patogênicas e afetando as que são boas, entendeu? E além disso, o açúcar, ele tem a capacidade de quê? De aumentar o índice glicêmico no paciente. E as células enterocíticas, quando percebem que tem muito açúcar no sangue, muita frutose, muito açúcar, muita glucose, entendeu? Ela começa a dizer, a gente precisa então aumentar nossa expressão sobre a nossa área de absorção. Então, cada enterócito ele tem como uma espécie de microvilhosidades, que são como uns tentáculos que são responsáveis de absorver todos os nutrientes, aminoácidos, proteínas. Então, em vez de ter, por exemplo, 5, né, microvelocidades, aí você começa a ter 30 agora. Por quê? Porque houve uma maior expressão na necessidade de aumentar a superfície de absorção por causa do açúcar, entendeu? Então, muitas vezes, esses açúcares são carboidratos e que esses carboidratos se encontram em alimentos que têm trigo, por exemplo, tá vendo? Então, sim, de fato, o açúcar, que é proveniente de plantas, né, como o trigo, podem prejudicar o microbioma e aumentar a capacidade de absorção e favorecer que certas proteínas exógenas entrem dentro do nosso organismo e interagem com quem? Com o nosso tubo digestivo. Vale lembrar que 80% do nosso sistema imunológico se encontra no tubo digestivo e quando ele interage, né, essas lectinas, essas proteínas, essas bactérias, essas toxinas, lipopolissacarídeos, interagem com o nosso sistema imunológico, se começa a
causar um aumento da autoimunidade no paciente, levando ele ao longo de muito tempo ao desenvolvimento de uma doença autoimune, tá? Então, por isso que o paciente que faz o protocolo LGS, ele precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, eliminar todo tipo de alimento que possa ser inflamatório para o tubo digestivo e assim reduzir a hiperpermeabilidade intestinal. E claro, eu também utilizo altas doses de vitamina D, por quê? Porque tem evidência que isso é um imunorregulador, mas também a vitamina D regula o microbioma intestinal e também a vitamina D participa no fechamento dos famosos tight junctions, que são as junções estreitas, né, que se encontram entre cada enterócito, né, tá? Muito bem, então, voltando no que nós íamos dizer, né, as lectinas têm um papel muito importante no desenvolvimento de muitas doenças autoimunes. Por quê? Porque ela, causa danos intestinais, 2, provoca inflamação, 3, tem pessoas que têm sensibilidade a certos alimentos, justamente porque tem certas lectinas, e 4, interfere na absorção de certos nutrientes, tá bom? Muito bem, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha e compartilha aí com as pessoas, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.